Diletos amigos, este é o programa Mensagem Espírita, um projeto do Centro Espírita Caminho da Verdade. Nós falamos de registro do Estado de São Paulo, Brasil. Tem o propósito, este programa, de analisarmos, embora rapidamente, as lições da doutrina espírita na sua obra básica, O Livro dos Espíritos. Hoje é o programa número 3 e vamos, na sequência, ler aos queridos amigos, diletos, interagentes, deste programa, o item número 4, que fala das provas da existência de Deus. Muitas vezes nós conversamos com as pessoas, eu não creio em Deus. Certa feita eu fazia minha caminhada e de repente encontrei um cidadão do outro lado da rua. Ele deu sinal para que eu parasse, parei, atravessou a rua e simplesmente me perguntou: Deus existe? Eu disse sim, Deus existe. Diz, como que você prova que Deus existe? Eu estava com o relógio no pulso, falei, quem fez este relógio? Foi o homem. Muito bem. Quem fez o Sol? Ele disse, o Sol é uma reunião de partículas. Sim. E quem fez as partículas? Ele me perguntou, mas você tem religião? Eu tenho. Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Aí ele me relatou a sua história, que tinha abandonado a sua igreja por entender que Deus não existe. Conversamos um pouco. Ele me perguntou onde eu me reunia para o estudo da doutrina, para a minha participação. Eu lhe disse onde. E à noite, quando eu cheguei ao centro, ele já estava lá. Está conosco até hoje, estudando a doutrina espírita. Então, quando nós falamos Deus existe, alguém diz prove. Nós devemos contra-argumentar, prove você de que ele não existe. Porque para nós que temos a convicção, independemos de provas, o sentimento, a convicção da existência desse ser maior que não é um ser humano, mas como vimos na questão anterior, que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Não necessitamos mais de buscar provas. Nós sentimos em nós a existência de Deus. Então, o item 4 nos diz assim: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta dos espíritos é: no axioma que aplicai às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. No item 5, nós lemos o seguinte: que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo
da existência de Deus, a resposta dos espíritos, que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento, se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Fiquemos nesses dois itens para analisarmos primeiro. De onde nós podíamos tirar a ideia de que Deus existe? E a resposta dos Espíritos é assim: num axioma que aplicasse fosse ciência. Então não há efeito sem causa. Por isso, quando nós cometemos um ato qualquer, este ato terá a sua consequência. Consequência boa ou má. Depende do ato praticado. Isso é óbvio. É só colocarmos o raciocínio, em funcionamento para que nós possamos entender. Se damos um soco na parede, qual é a reação? Qual é o efeito desta causa? É no mínimo machucar a mão ou quebrar os ossos, dependendo da força do soco. É fácil de entender. Então, se existe algo e nós podemos observar, apalpar, isto é uma causa. É algo que existe. E os espíritos respondem: a ciência busca os efeitos analisando as causas. Aí nós vamos no item seguinte: que consequências podemos tirar do sentimento intuitivo tal? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, esta terra era habitada. Seres humanos a povoavam, que os portugueses chamaram-nos de índios. Eles achavam que estavam chegando à Índia. Então aqueles habitantes, eles denominaram-nos de índios. Esse povo que vivia isolado da civilização tinha a sua crença, o seu culto, o seu líder religioso, que eram os pajés, eram organizados ainda no entendimento espiritual muito longe do que nós hoje entendemos, mas adoravam o sol, a lua, temiam os trovões, entendendo que eram deuses. Eles tinham lá na consciência, essa ideia de um ser superior. Adoravam Tupã, era o seu Deus. Assim como os antigos adoravam Jeová, Elohim, ou Yahvé, quando fala Jeová, ou Yahvé, Elohim, eles adoravam. Tinham essas personalidades ou personagens como seu Deus. Por isso que o Espírito que falava com Moisés, quando Moisés pergunta quem era, diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não respondeu, não informou a Moisés: eu sou o Deus criador do universo, de todas as coisas, mas eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aquele espírito, aquela entidade que orientava Abraão desde a sua saída lá de
da Caldeia, né, até a busca da terra prometida, que na verdade eram conquistas. Então, era uma entidade que para eles tudo que lhes parecia sobrenatural, e a doutrina espírita nos ensina que não há o sobrenatural, tudo é natural. Então, para eles, um espírito ou uma entidade que aparecesse era um Deus. E Abraão tinha o seu Deus, que tinha uma tarefa, tinha uma missão, que era trazer para nós a fé em um Deus que dominava povos. Quando Moisés aparece, ele também se encontra com um espírito. Nós sabemos bem de como aconteceu, de acordo com os relatos bíblicos. Ele questionou e foi-lhe dadas as informações. E assim, ele lutou durante o período que liderou o povo hebreu liberto do Egito, na busca de conquistas. Mas era um Deus que ainda mandava matar. Os 10 mandamentos diz: não matarás. Ele desce do Sinai, e nós falamos aqui de acordo com relatos bíblicos, mas ele desce da península do Sinai com os mandamentos, e lá ele encontra aqueles que ali ficaram adorando o bezerro de ouro que eles tinham confeccionado com as joias que levavam. E o que Moisés determina que ocorra? Manda passar a fio de espada 3.000 daqueles, com a tábua dos mandamentos na mão, que dizia: não matarás. É interessante que ele poupa o irmão Arão, que era o líder na sua ausência, o líder daquele povo. Outro dia me questionaram, mas não foi Arão que ficou no lugar de Moisés depois da sua morte? É verdade, não foi. Foi Josué. Mas também não me recordo aqui se, quando Moisés avistou a terra prometida, que não chegou, ele morreu lá no Monte Nebo, segundo também relato bíblico. Quem assumiu a liderança foi Josué. Foi esse que entrou na terra prometida, que na verdade era uma invasão na terra daqueles que ali viviam. Mas só para a gente analisar a existência de Deus, nós buscamos nas evidências, nas causas e nos efeitos. Por isso, queridos amigos, a doutrina espírita, nós queremos reafirmar aqui, ela não vem combater as religiões. A doutrina espírita vem apresentar um outro momento na história das religiões, na história da humanidade. Ainda ela não revela toda a verdade, apenas aquilo que a humanidade pode entender. Tudo que a doutrina espírita nos traz, bem estudado, bem analisado, é do nosso entendimento.
Mas para isso há a necessidade da análise. O Espírito de verdade nos recomenda: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. O segundo. Toda a verdade está contida no cristianismo. O erro que nele se enraizaram são de origem humana. Prestemos bem atenção. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Mas que erro? Tudo que nós podemos analisar que não tem correlação com a mensagem de Jesus. Os evangelhos não recomendam a adoração de ídolos. Não recomendam cultos exteriores. Não recomendam hierarquia sacerdotal. E muitos outros que foram colocados no movimento como se fosse cristianismo e não é. Roma domina o cristianismo para controlá-lo. Ele assume, e se assume entre aspas, na verdade, assambarca o cristianismo para controlá-lo, para dominá-lo. E aí colocar tudo aquilo que era da sua prática, a crença em vários deuses, as adorações a ídolos, imagens, práticas que não se coadunam com a doutrina do Cristo. Nós respeitamos? Claro, respeitamos. Isto não significa que concordamos. Cada um no seu quadrado, assim dizem. E assim que nós também entendemos e respeitamos. Portanto, estaremos no próximo programa dando sequência aos nossos estudos. Que o querido amigo, querida amiga, irmãos de jornada, estejam em paz. Que Deus nos abençoe.